para falar de educação de filhos. Crianças que não sabem pedir licença, que não pedem por favor, que não se desculpam. Como mudar isso, hein, Erivelto? Fazer com que as crianças sejam educadas. O exemplo, segundo o educador e psicólogo Marcos Meyer, vem de casa. Ele conversou sobre o assunto com a repórter Mariana Faria. O que os pais devem fazer para que os filhos aprendam com os próprios erros? Assunto para o nosso educador aqui do Bom Dia Paraná, Marcos Meyer. Marcos, bom dia. Muitos pais, às vezes, são severos demais na punição aos filhos. Outros têm aquele comportamento de passar a mão na cabeça do filho. Qual que deve ser a linha aí? A linha é exatamente o equilíbrio, né? Mas tem muitos pais que não entendem que os erros que os filhos cometem são próprios da idade da criança. Então, por exemplo, tem uma criança de 5 anos, está fazendo um lanche na mesa. Derrubar o copo de suco é normal nessa fase, né? Não é algo absurdo que nenhuma criança de 5 anos possa fazer. É normal acontecer. E aí o que algumas mães fazem? Algumas surtam, começam a gritar, a xingar a criança, dar um tapa na mão. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que entender que essa criança ainda está aprendendo a se comportar, está aprendendo a se organizar. Então, qual é a melhor forma de lidar com essa criança nesse momento? Então, assim, você diz para a criança, quando você tomar o suco, você põe aqui longe do teu pratinho. Tá vendo como é que é? Daí a criança, tá. Se ela esquece na primeira, você vai, onde vai o copo? Daí ela põe. Daí quando ela puser, você, uhul, você acertou. Então, quando a gente elogia o comportamento correto, a gente faz com que essa criança tenda a acertar mais vezes. Para ensinar o erro para o adolescente, tem diferença, né, no comportamento com a criança? Com o adolescente, a gente tem que ser mais autêntico. A gente tem que explicar o porquê, o que tem que ser feito, qual é o certo, por que a gente está exigindo isso, por que a regra é essa. Quando a gente explica com lógica, com tranquilidade, e tem fundamentação aquilo que a gente está fazendo, aí nós não temos problema com o adolescente. O adolescente detesta ordem sem sentido. Regra que não tem explicação, eles detestam isso e daí acabam não fazendo de propósito, só porque não faz sentido para eles. Então, para adolescente, a forma de interagir tem que ser totalmente diferente, tem que ser sempre muito bem explicado, muito bem conversado. E aí o resultado começa a aparecer também com o adolescente. E quando o erro é recorrente? O filho insiste em cometer aquele erro, já cometeu várias vezes, o pai já chamou a atenção. O que o pai tem que fazer nesse momento? Quando criança pequena erra várias vezes e sempre da mesma forma, então o erro é recorrente numa criança, a gente tem que ter a postura de fazer com que essa criança perceba que o acerto ele é muito mais bem-vindo e o acerto faz com que essa criança ganhe elogios. Então ela vai tender a mudar sim. Então, o erro vai acontecer várias vezes, mas vai tender a diminuir a frequência, porque a gente está elogiando de forma correta e a crítica, ela é uma crítica adequada. Não devia ter feito isso, filho. Eu já te falei para deixar o copo aqui e não assim. Então a gente dá a bronca, mostra o erro, mas não precisa gritar, fazer escândalo e tal. Então, esse tipo de adequação em relação à idade. E erro recorrente em adolescente, a gente tem que combinar previamente qual vai ser a punição. Porque é muita sacanagem quando a gente inventa um castigo para o adolescente sem ter comunicado ao adolescente previamente. Então, por exemplo, eu já citei esse exemplo uma outra vez, mas vale a pena a gente falar. Você passa pelo sinal vermelho, vem o guarda e diz assim, me dá a sua carteira, eu vou segurar a tua carteira, você nunca mais vai poder dirigir para o resto da sua vida. Você fala, como assim? Isso é injusto, isso não pode acontecer. Não, é assim mesmo que vai funcionar. Mas eu não sabia. A regra é essa, eu não sabia. Então como é que eu posso ser punido por um crime que eu não sabia qual era a consequência? É tão ilógico isso que a gente acha, não, jamais um guarda poderia fazer isso. Mas a gente faz com o adolescente. O adolescente erra e aí a gente inventa uma punição que ele não sabia que ia receber. E aí isso é muito injusto para o adolescente. Ele fica muito revoltado, muito triste, muito bravo. Aí ele se distancia afetivamente do pai e da mãe. E dar bronca em público, Marcos, os pais podem fazer isso? Tem uma regrinha bem simples. Elogio público, crítica em particular. Elogie publicamente. Tia, venha ver aqui o que o menininho fez. O que o meu filhinho fez? Olha que legal. Daí a tia, nossa, parabéns. Então, o elogio pode ser público. Crítica se diz, filho, venha cá.
leva ele num cantinho, dá-lhe a bronca, tem que ser duro mesmo. Tem coisas que são, que a criança faz intencionalmente, faz de propósito, né? Faz assim, essa intenção é real mesmo e com maldade, né? Com maldade. Quando é desse jeito, chama num canto e pode dar bronca de verdade. Uma bronca bem dada. E depois manda brincar de volta. Então agora se comporte corretamente. Volta lá brincar. E aí a criança fica meio constrangida um pouquinho e já sai brincando. Mas ela não foi humilhada perante os amigos, nem perante outros adultos e tal. A criança, quando recebe muita bronca pública, destemperada, gritos, e ela se sente cada vez pior, eu nunca acerto, nunca consigo, a autoestima baixa, e criança com baixa autoestima tende a não ter persistência, tende a não estudar adequadamente, porque ela pensa assim, acho que essa prova vai ser difícil, nem vou estudar. Então ela nem estuda, porque ela não acredita que ela vai conseguir. Então abaixa a persistência, abaixa as notas na escola, o comportamento dela vai ficar cada vez pior e ela vai tender a se afastar das crianças, porque medo de errar. Então o ideal é que os pais façam com que os filhos tenham uma reflexão sobre o que eles fizeram de errado. A chave é sempre essa, fazer pensar, né? Fazer pensar. Agora tem que tomar um cuidado, tem pai... Tem mãe que pega a criança e diz assim, vem aqui, vai ficar aqui de castigo pensando. Daí a criança começa a associar, pensar é castigo. Não, pensar é um prazer, pensar faz parte do desenvolvimento cognitivo, faz parte da maturidade. A gente tem que aprender a pensar. Pensar não é castigo. Então a gente diz assim, estava certo o que você fez? O que você acha? Devia ter feito isso? Qual era a outra forma de fazer? Faz refletir. Agora, por causa disso, vem que vai ficar de castigo. Mas não diga que vai ficar de castigo para ficar pensando. Não é legal, porque a gente associa daí pensamento, reflexão com castigo. Não é verdade. Pensamento e reflexão faz parte da maturidade humana. Tem escola que manda aluno de castigo na biblioteca. Vai para a biblioteca, rapaz. Olha que castigo é esse. Isso não é castigo, isso é uma delícia. Ler é uma delícia. Então não associe coisa boa com castigo. Obrigada, Marcos, pela tua participação aqui no Bom Dia Paraná. De volta ao estúdio.